O objetivo da aula de hoje é compreender e resolver situações e problemas envolvendo escalas, razões e proporções. Razão: sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão de A para B o quociente de A sobre B. Então, eu tenho a divisão de A sobre B, e isso eu vou chamar de razão. Então, vai ser dado dois números racionais, a divisão entre esses dois números racionais eu vou chamar de razão. Proporção: é uma igualdade entre duas razões. Dado quatro números racionais, A, B, C e D, diferente de zero nessa ordem, formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo é igual à razão do terceiro para o quarto. Então, tenho A sobre B, isso vai ser igual a C sobre D. Então, duas razões, A sobre B, e isso é igual a C sobre D. Então, ele está falando com a proporção, a igualdade entre duas razões. Tá aqui a igualdade e duas razões. Os números A, B, C e D são denominados termos da proporção. O primeiro e o quarto termo são denominados extremos, enquanto o segundo e o terceiro são denominados meios. Lê-se: A está para B, assim como C está para D. Então, tem a proporção. Eu vou ter A sobre B, A está para B, assim como C está para D. Do primeiro para o quarto termo, isso eu vou chamar de extremo. Do segundo para o terceiro, eu vou chamar de meio. Então, posso dizer que o produto dos meios vai ser igual ao produto dos extremos. Escala: é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Então, tem a seguinte coisa, que escala é igual à medida do desenho sobre a medida real. Por exemplo, eu tenho um prédio e tenho uma maquete. Então, eu vou observar a maquete, vou fazer a medição na maquete. Então, para cada 1 centímetro da maquete do prédio, vai ter um correspondente do real do prédio. Então, isso é chamado de escala. Medida do desenho, a sua unidade é o centímetro. Então, a unidade trabalhada para o desenho é o centímetro. A medida real, a sua unidade é o quilômetro. O mais comum é o quilômetro, porque é grandes medidas. Mas se outra também que é medida no real, será também um metro. Mas o comum é o quilômetro. Aí eu vou ter algumas transformações. Por exemplo, quilômetro. 1 quilômetro, para me transformar em metro, eu vou multiplicar por 1000. Então, posso dizer que 1 quilômetro vai ter 1000 metros. Eu tenho que 1 quilômetro vai ter 100.000 centímetros. Então, para me transformar quilômetro em centímetro, eu vou multiplicar por 100.000. Eu tenho 1 metro, transformar em centímetro, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou ter os múltiplos e os submúltiplos do centímetro. Então, eu vou precisar fazer estas transformações. Aqui foi dado um mapa do Brasil e ele colocou aqui embaixo, vocês podem observar, uma escala. A escala vai de 0 até 300 km. Então, aqui vai representar 1 centímetro. Ele colocou aqui, ó, a distância entre o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Por exemplo, foi feita a medição que vale 6 centímetros aqui. Foi medido, vale 6 centímetros do desenho. Então, a medida real seria quanto? Então, ia multiplicar o 6 vezes o 300. Então, 6 vezes 300 ficaria 1000 e
6 vezes 300 seria 1.800 quilômetros. Então, a distância entre o Distrito Federal e o Rio de Janeiro vale 1.800 quilômetros, que eu multiplicar 6 vezes 300 dá 1.800. Vamos aqui o exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 3 centímetros. Sabendo-se que a distância real entre as cidades é de 300 km. Qual a escala utilizada no mapa? Então, quer saber a escala. Então, tirando os dados do problema, vou ter a seguinte coisa. A medida do desenho vale 3. A medida real, que seria a distância entre as duas cidades, 300 km. Tá aqui, ó. Então, quero saber quanto equivale, qual seria a escala. Então, vou ter que transformar esse 300 km em centímetro. Transformando em centímetro, eu vou multiplicar por 100 mil. 30 milhões de centímetros. Substituindo, escala, seria a medida do desenho vale 3, a medida real vale 30 milhões de centímetros. Como eu vou fazer? Tem de aparecer sempre um no numerador. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador e o denominador por 3, sempre. Tivesse aparecido um 5 aqui, eu ia dividir o numerador e o denominador por 5, para aparecer um aqui. Tivesse aparecido 7, eu ia dividir o 7 em cima e o 7 embaixo. Por isso, eu dividi, ó. 3 por 3 deu 1. 30 milhões por 3 vai dar 10 milhões de centímetros. Segundo exemplo, determine o valor de x para o qual as frações são equivalentes, ou seja, iguais. Então, eu quero saber quanto equivale o x para que as duas razões, para as duas frações sejam equivalentes. Então, tá aqui, ó. Eu vou cruzar o meio, vou cruzar os extremos, que vale x vezes 12, que dá 12x, e eu vou multiplicar os meios. 9 vezes 8, que dá 72. O 12 está multiplicando, vai passar a dividir no 72. Então, 72 dividido para 12 vai ficar 6. Então, x vale 6. Então, posso dizer que 6 oitavos é equivalente a 9. Segunda, próximo exemplo. O mapa abaixo representa uma região da Granja Lisboa, na cidade de Fortaleza. Note que a escala indicada no mapa é de 1 centímetro para 100 metros, ou seja, para cada 1 centímetro equivale a 10 mil centímetros. Então, aqui eu tenho um mapa, aqui embaixo aqui é a escala. Para cada 1 centímetro do desenho equivale a 100 metros, ou para cada 1 centímetro equivale a 10 mil centímetros. Então, foi dado 3 pontos, ponto A aqui, ponto B e o ponto C no mapa. Sendo assim, estime a distância entre as escolas de ensino, Escola de Ensino Fundamental e Médio Michelson Nobre da Silva, ponto A, e a Escola Professor Lireda Facó, ponto B. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer primeiro a medição, pegar uma régua, fazer a medida do ponto A para o ponto B, fazer essa medida. Essa medida equivale a 10 comprimentos da escala. Então, foi feita essa medida, equivale a 10 comprimentos da escala, aproximadamente. Então, substituindo os dados do problema, eu vou ter a medida de desenho 10, medida real estou atrás, e a escala de 1 para 100 metros. Eu posso deixar assim, em metro, ou poderia transformar em centímetro, do jeito que apareceu, mas vou deixar assim em metro. Então, eu vou ter a escala de 1 para 100, isso é igual a 10
sobre medida real. Então, vou multiplicar 10. Vou multiplicar 1 vezes medida real, que vai dar medida real. 100 vezes 10 vai dar 1000 metros. 1000 metros. Transformando esse 1000 metros em quilômetro, vou dividir por 1000, equivale a 1 quilômetro. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B no mapa é de 1 quilômetro. A B, a distância entre as escolas e a Escola de Ensino Profissional Ícaro de Souza Moreira, ponto C. Então, quer saber qual a distância do ponto A ao ponto C e do ponto B ao ponto C. Então, vou primeiro encontrar a distância do ponto A ao ponto C. Então, foi feita a medição, da escala equivale a 8,5 centímetro. Então, a medida do desenho, que é do ponto A ao ponto C, 8,5. Medida real, que eu não sei, e a escala de 1 para 100 metros. Substituindo na fórmula, vou cruzar o meio pelos extremos. Escala 1 para 100, isso é igual a 8,5 sobre medida real. Cruzando, vai ficar medida real, 100 vezes 8,5 vai dar 850 metros. Transformando em quilômetro, 1 quilômetro tem 1000 metros, então vou dividir. 850 dividido para 1000 vai ser 0,85 quilômetros. Então, a distância entre o ponto A e o ponto C, 0,85 quilômetros, ou 850 metros. Agora eu vou encontrar a distância do ponto B ao ponto C do mapa. Então, foi feita a medição. A distância no mapa equivale a 3 centímetros de comprimento da escala. Então, medida do desenho, 3 centímetros. Medida real, estou atrás, a escala de 1 para 100. Substituindo 1 para 100, isso é igual a 3 sobre medida real. Cruzando o meio pelos extremos, vai ser igual a. Então, medida real vai ser igual a 100 vezes 3, vai dar 300 metros. Transformando em quilômetro, eu vou dividir por 1000. Dividindo por 1000, 0,3 quilômetros. Agora vocês irão fazer a atividade e boa sorte.